Bom dia, hoje é domingo, dia de descanso, dia de relaxar e de falar sobre saúde também. Este é o programa Meu Doutor e hoje o assunto é saúde mental e cuidado. No primeiro bloco, vamos conversar com a psiquiatra Elaine Meia Bida para falar de Alzheimer. Na sequência, teremos a cofundadora do coletivo Filhas da Mãe, um grupo de pessoas que faz um trabalho incrível aqui em Brasília. O lema deles é cuidar de quem cuida. Fica com a gente. Hoje vamos falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. Estamos aqui com a médica psiquiatra, a doutora Elaine Meia Bida, que fez residência médica em psiquiatria no Hospital Universitário de Brasília, é especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Elaine, obrigado por ter dispensado um pouco do seu tempo para a gente vir aqui discutir um assunto tão importante como a demência por Alzheimer. Obrigada, pela oportunidade. E eu acho que a nossa missão é muito isso, além de cuidar, prestar uma informação de qualidade para a família, principalmente nesse assunto. Dar qualidade de vida num quadro preocupante. E até para começando aqui a nossa conversa, como é que se faz o diagnóstico inicial de Alzheimer? Como é que a família pode perceber ou já imaginar que o paciente está com os primeiros sintomas, os primeiros sinais do Alzheimer? Alguns sintomas aparecem até 10 anos antes de instalar-se a doença propriamente dita. Então começa a ter uma alteração de rotina, principalmente situações que precisa da função cognitiva, memória, atenção, concentração. Ele começa a perder um pouco dessas habilidades. E a memória é o que a gente mais conhece, porque nós temos 3 tipos de memória: memória imediata, o que você acabou de comer, o que você acabou de fazer. Nós temos uma memória recente, que pode ser de alguns dias, e tem a memória remota, que é lá do passado. E aí a gente consegue perceber isso, o idoso contando muita história do passado, porque o do presente ele está esquecendo. Determinadas doenças a gente tem, a partir de tal idade, desenvolve tal doença. Por exemplo, eu sou ginecologista, então a partir dos 45 anos a maioria das mulheres entra na menopausa e tal. E o Alzheimer tem idade para começar ou pode acontecer numa idade bem precoce, num paciente entre 40 e 50 anos, ou é só a partir dos 70 anos? Como é que é isso? Geralmente, até a idade é um fator de risco para desenvolver o Alzheimer. Então, a gente sabe que a incidência e a prevalência, a cada ano, ela vai aumentando mais a prevalência. Então, assim, se fala no início de 65 anos, podendo até ser mais precoce, né? E também nós vamos falar em reserva cognitiva, e tem muito a ver a questão do grau de escolaridade, o tanto que foi usada a função intelectual, que ela pode se desenvolver com um início mais tardio. Por exemplo, o que a gente chamava no passado de demência senil. Às vezes aparece com uns 80 anos, até mais. E com a pandemia a gente viu que muitos casos eles antecederam a abertura. Então nós conseguimos ver muito caso abrindo com 70 anos ou logo depois de 65 anos. O hábito de leitura faz com que ela se manifeste mais tarde. Sim. Além da questão hereditária, quais são as doenças que podem afetar o Alzheimer? Diabetes, hipertensão? Isso. Como é que é isso? Isso. Um dos fatores hoje que a gente bate muito e até reconhecido em vários estudos é a questão, por exemplo, da atividade física, do sedentarismo. Dessa forma, todas as questões, por exemplo, doenças relacionadas com metabolismo, tipo diabetes, hipertensão, ela é um fator bem predisponente até para o quadro, para o agravamento do quadro. Então, a gente sabe que a medida que é comprovadamente preventiva é a questão, por exemplo, da atividade física, alimentação. Então, quando a gente chega com um paciente que tem um histórico de hipertensão, de diabetes, a gente já, às vezes, a gente já fica em alerta de estar abrindo um quadro, às vezes, de Alzheimer. E a história familiar é importante, né? Se você tem uma história familiar de Alzheimer na família, é bom se prevenir
adequando seus hábitos de vida até para ela, se for se manifestar numa época mais tarde, né? Porque Alzheimer não tem cura, né? Hoje a gente já consegue a cura do Alzheimer. Não, hoje a gente tem medicamentos, mas nós temos muito mais tratamentos não medicamentosos que elas retardam o avanço da doença. Retardar a doença. Isso. Até os próprios medicamentos. A doença fica naquele estágio não avança, não agrava tão rápido assim. Isso. Porque geralmente o Alzheimer ele acaba abrindo assim, como se fosse uma depressão, algum quadro psiquiátrico, um quadro de delírio, que é uma confusão mental. Às vezes por uma própria, por exemplo, no idoso, qualquer alteração orgânica, ela é manifestada com esse quadro de alteração psiquiátrica, que a gente chama de delírio 1. Então, uma infecção de urina em idoso, começa a mexer no sono, começa o paciente ficar mais agitado, ou até um quadro mimetizando uma depressão, então o paciente fica hipoativo. Então, a família acha que é só um quadro psiquiátrico, mas na verdade... Pode ser sinais iniciais do Alzheimer. É uma base orgânica que nos faz ficar em alerta para ver se não tem um Alzheimer aí se instalando. Né? Elaine, é mais comum no homem ou na mulher? Quem é que sofre mais com Alzheimer? Os homens ou as mulheres e por quê? As mulheres, né? Nós vamos ter vários fatores, mas a questão hormonal, a gente sabe que, né, como próprio ginecologista, você sabe que depois de uma certa idade tem uma alteração de nível hormonal que predispõe mais ainda. Então, né? O tratamento da menopausa beneficia e retarda o aparecimento do Alzheimer. Com certeza. Então, as mulheres que nos assistem têm que procurar o ginecologista e aprender que menopausa se trata para evitar não só as doenças cardiovasculares, mas o Alzheimer também. Me conta aqui como é que está a assistência ao paciente que sofre de Alzheimer na rede pública. Como é que é esse acesso? Como é um tratamento especializado, a gente fala a nível terciário, né? Então, nós temos alguns pontos de referência, mas inicialmente nós temos ambulatórios de neurologia, de psiquiatria e da própria geriatria, que faz a gente fala de rastreio. Então, geralmente, uma idade avançada, alteração de memória ou de cognição, faz-se buscar essa consulta e de lá, através de história clínica mesmo. Inicialmente, precisa ser uma boa história clínica, né? De contar do desenvolvimento, da rotina do idoso. Então, é muito importante esse quadro. E aí nós vamos avançar mais por métodos diagnósticos que nós temos ainda, mas que são auxiliares para o diagnóstico. Elaine, mas você descreveu tal, foi politicamente correto, mas vamos mostrar ou tentar trazer para quem está nos assistindo o caminho desses pacientes ter acesso ao atendimento. Tem psiquiatra à disposição, tem ambulatório específico, tem neurologista. Como é que está a preparação do médico que está no pronto-socorro, do clínico que atende, para fazer o diagnóstico precoce, se realmente ele consegue ser atendido na rede pública? Porque se ele consegue o atendimento, a família sofre menos, porque retarda o adoecimento, o agravamento da doença. E a gente sabe que a família do paciente que tem Alzheimer sofre tanto quanto o paciente, porque é cuidado, é observação, é acompanhamento. Como é que está essa oferta de assistência na rede pública? Mas sem um discurso politicamente correto. Você é psiquiatra, você já foi diretora do Hospital São Vicente de Paula, fez ambulatório, trabalha no hospital universitário. Hoje nós estamos lá como voluntário, né, no ambulatório de psicogeriatria. Conta para a gente, o atendimento é limitado, a população continua sofrendo a procura dessa assistência? Sim, a gente sabe que cada vez mais nós estamos tendo dificuldade em profissionais especializados, né? As políticas, né, de assistência, às vezes, nos limita a isso. Precisa-se ter um conhecimento mais específico. Uma coisa que a gente chama atenção é que vocês estão nos assistindo e tem paciente idoso em casa, não ficar insistindo porque seu pai, sua avó esquece uma coisa, você reclama, ela esquece novamente, isso faz parte da doença, né? Sim, e essa postura de estar reclamando, chamando a atenção porque está esquecendo o tempo todo, deixa o idoso mais ansioso, mais estressado e agrava a doença. Com certeza. Então,
Na realidade, a gente tem que dar um curso de noções de psicogeriatria aos cuidadores. Sim. E a questão, a gente fala muito isso, assim, na verdade, a psiquiatria em si, mas a psicogeriatria, ela é de uma complexidade grande que se alguém da família está doente, toda a família também adoece. Nós vamos ver a necessidade de estar olhando para quem cuida, que vai ser até, né, a próxima entrevistada, né, que vai estar conversando com você. Falar sobre as cuidadoras. Sobre as cuidadoras, né? Então a gente tem muito esse cuidado de cuidar da família, de dar essa assistência, né? E o mais importante é que, assim, a necessidade do diagnóstico, ele é importantíssimo, porque senão acaba agravando até esse problema. No quadro, né? Mas, Elaine, a gente está chegando aqui ao final do nosso encontro, mas eu gostaria que você encerrasse orientando o pessoal aonde procurar o serviço e fazer aí suas considerações finais sobre o assunto. Sim, hoje a gente tem, né, como eu havia falado, o Hospital Universitário, o HUB, Hospital Universitário de Brasília. Nós temos triagens lá, tanto na geriatria quanto na própria psiquiatria. E aí ele é encaminhado de acordo com as queixas, de acordo, né, com o quadro em si. Nós temos também o Hospital São Vicente de Paulo, nós temos também o Hospital de Base, onde nós temos esses, a formação dos residentes e, consequentemente, um centro, né, os centros de excelência para esse atendimento. O problema é que o quantitativo ainda é pouco diante dessa população nossa que está envelhecendo. Na realidade, a gente não tem políticas públicas focadas para a faixa etária da população, né? Você não tem deficiência de pediatra, a gente está percebendo aí nessas sazonalidades, e deficiência de geriatra. Então, sim, a gente tem deficiência nos extremos da vida, né? E o Alzheimer, principalmente, você vê que quando o paciente é bem assistido, que a gente consegue, né, assim, no setor privado, a gente consegue ver que quando, numa fase inicial, quanto mais cedo, esse é o segredo, quanto mais cedo esse acompanhamento, esse cuidado, quer dizer, mais chance a gente ter de não complicar e da família prestar uma boa assistência, porque aí eu vou precisar de menos recurso, menos medicamento, até a questão dos profissionais. Elaine, muito obrigado por dividir conosco um pouco da sua experiência e conhecimento sobre o Alzheimer. Falar de saúde mental é sempre muito importante, pois esse é ainda um tema difícil para muitas pessoas. E aí, deixo aí para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar conversando sobre saúde mental, porque é uma área muito delicada ainda e ainda muito preconceito com o negacionismo ainda, né? Das pessoas acharem da não necessidade de medicamento, mas o nosso medicamento e a nossa especialidade salva muita vida e salva muita família. Mais uma vez, muito obrigado e vamos fazer um intervalo e já estaremos de volta. No primeiro bloco, falamos sobre Alzheimer. E dando continuidade ao tema, estamos aqui com uma das coordenadoras do coletivo Filhas da Mãe, a doutora Cosete Castro. O coletivo oferece uma rede de apoio para pessoas que cuidam de cuidadores, de familiares, com demência e Alzheimer. O foco do trabalho é o autocuidado, mas o autocuidado do cuidador. Cosete Castro é doutora em comunicação e pós-doutora em psicologia clínica e cultura, além de ser professora e psicanalista. Doutora Cosete, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto tão importante e que é relegado a segundo plano, né? A gente se preocupa com o paciente, com quem está sendo cuidado, mas não se preocupa com quem cuida, que merece atenção e adoece também. Exatamente. É um prazer estar aqui hoje com você e com a audiência. E sim, as cuidadoras e os cuidadores familiares são muito esquecidos. Inclusive, eles adoecem física e emocionalmente por essa sobrecarga de trabalho. A outra coisa é que eles também ficam perdidos, sem informação. O que eu posso fazer para ajudar o meu familiar? E como, né? Conta aqui pra gente como é que atua essa rede de cuidados. Como é que começou, como se deu a criação, como é que a gente tem acesso para ter assistência. Nós começamos em dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, com a seguinte pergunta: quem cuida de quem cuida? Porque exatamente como você comentou no início do programa,
o que se via e o que ainda se segue vendo em todo o país é uma preocupação com a doença, mas não com as pessoas e os familiares que estão à volta envolvidos no cuidado diário, inclusive cuidadoras e cuidadores profissionais. Então nós passamos a acolher essas cuidadoras familiares, o nosso foco é o cuidado familiar, para nós prevenirmos e não termos outras gerações de pessoas doentes que vai acumular no serviço de saúde, né, nos gastos e no próprio possibilidade de se cuidar. Isso é uma ação filantrópica. Essa é uma ação filantrópica. Mas o foco é mais no familiar, mas vocês também orientam os cuidadores profissionais que adoecem até pela sobrecarga de trabalho, como a gente falava aqui informalmente antes de começarmos aqui o nosso bate-papo. Tem vários vínculos, atuam cuidando de várias pessoas, são mal remuneradas, então, adoecem também. Esse público também, vocês assistem? Não, não diretamente. Nós trabalhamos com cuidadoras e cuidadores familiares, mas como nós damos muitas informações, oferecemos o trabalho de acolhimento, é um acolhimento diário via WhatsApp, via telefone, via redes sociais digitais como Instagram, Facebook, canal no YouTube. Também fazemos programas, convidamos pessoas para falarem. Tem um YouTube, tem um Instagram, tem um Facebook, tem uma página para quem quiser consultar? Tem. E nós oferecemos diariamente, todos os dias, essa rede de acolhimento com muitas informações que vão desde o tipo de contrato para as trabalhadoras e trabalhadores profissionais terem um salário digno, como também como lidar com esse profissional. E também, por outro lado, informações sobre os diferentes tipos de demência, que são quase 100. A principal, a mais conhecida, é o Alzheimer. Nós falamos no bloco anterior com a doutora Elaine Bida sobre a questão do Alzheimer. Mas vocês atuam não é só com o cuidador do paciente com demência, do paciente com Alzheimer, não. Dão assistência também ao cuidador do paciente com AVC, o paciente que entrou em coma, tal. Como é que é essa abrangência do trabalho de vocês? O nosso trabalho, nós reunimos e acolhemos uma média de 400 pessoas, mais de 95% são mulheres, e é especialmente dirigido para cuidadoras e cuidadores familiares de pessoas com demências, diferentes tipos de demência. Inclusive, nós fazemos um trabalho de informação sobre formas de prevenção, quais são os 13 fatores evitáveis que poderia a pessoa não evitar que a pessoa chegasse a ter um quadro demencial. Nós estimulamos exercícios físicos e prevenção de saúde com caminhadas semanais. Então, nós temos vários projetos de autocuidado, que é o autocuidado da cuidadora familiar, do cuidador familiar, e também projetos de exercícios físicos, de encontro, porque essas pessoas se isolam muito. Elas deixam de conviver socialmente para viver para o cuidado. Porque fica por conta, né? Fica por conta do familiar, cuidado. O cuidado, na verdade, é 24 horas, né? Cuidado é 24 horas. Muito dessas pessoas precisam trabalhar, chegam em casa para poder pagar cuidadores profissionais e manter o orçamento familiar. São doenças progressivas, cada vez mais caras, doenças sem cura. Então, essa pessoa chega em casa depois de trabalhar, depois de organizar toda a questão do cuidado profissional, ela tem o outro turno. Uma sobrecarga, né? Exatamente. Ela tem um outro turno noturno, porque quem fica cuidando durante a noite é a cuidadora familiar, se ela trabalhar durante o dia. Perfeito. Se não tiver, realmente é uma sobrecarga enorme e termina adoecendo junto. Exato. Né? E aí nós temos vários casos. Nós temos casos de fibromialgia, né, de transtorno de ansiedade, de depressão, problemas cardíacos, problemas vasculares, que acaba que essa cuidadora está gerando todo o adoecimento familiar. O estresse, a estafa da atividade desenvolve todas essas doenças. Todas essas doenças. E o nosso trabalho é informação, acolhimento, o autocuidado dessas pessoas que cuidam dos seus familiares, como eu disse, majoritariamente cuidadoras mulheres,
sem remuneração e num processo de endividamento. Não só endividamento, mas aqui no Distrito Federal, de envelhecimento. Nós fizemos uma pesquisa que foi lançada em 2022, em dezembro de 2022, junto à antiga Codeplan, que agora é o Instituto IPEDF, com 608 cuidadores e cuidadoras. Cuidadoras familiares, cuidadoras profissionais individuais e cuidadoras de instituições de longa permanência para pessoas idosas, que são os antigos asilos. O que nos mostrou essa pesquisa? O envelhecimento das cuidadoras familiares, com uma média de 54 anos, o envelhecimento das cuidadoras profissionais privadas, aquelas que atendem particular na casa, com uma média de 45, 48 anos, também um processo de envelhecimento, e as mais jovens são as cuidadoras profissionais que estão nas instituições de longa permanência para pessoas idosas, mas são as que têm mais rodízio de trabalho. Também aí tem um estresse por mudar de emprego. Perfeito. E essa abordagem, essa discussão da transição de uma sociedade da violência para a sociedade de cuidados, como é que vocês abordam e discutem esse tema? Então, existe na sociedade uma construção social, uma naturalização de que o cuidado seria, o que não é verdade, algo só do feminino. Na verdade, isso é uma violência contra as mulheres, porque sobrecarrega as mulheres. São 5 irmãos, uma mulher. Quem cuida? Termina ficando a cargo da mulher. Exatamente. E os outros irmãos, às vezes, ajudam. E eles usam exatamente... Às vezes atrapalham, cobram, são injustos. Sim, porque a pessoa tem que estar disponível 24 horas. Como se não tivesse vida própria, não tivesse família, não tivesse filhos. Perfeito. Inclusive, essas famílias, em geral, da cuidadora familiar, em geral, se desconstrói, se desestrutura. Se desestrutura, com certeza. O encargo é forte. Então, quando a gente fala de sair de uma sociedade da violência, é que essa responsabilidade também é masculina. A participação com todos os membros de todos os membros da família, que, aliás, está previsto na Constituição. O cuidado de um familiar, que é uma pessoa idosa com mais de 60 anos, não é só de um familiar, é de toda a família, de todos os filhos. E isso precisa ser feito, até para que essa irmã, essa tia, essa parente que está cuidando, não seja a próxima doente da família. Então, sair da sociedade do cuidado é também responsabilizar o Estado, seja o governo distrital, seja o governo federal, com políticas públicas que protejam essas mulheres. São 95%. Na realidade, é um segmento que está órfão do ponto de vista político, né? Está órfão porque é isso, deixamos o cuidado para as mulheres que cuidam de filhos, da casa, da administração do lar, do orçamento, de hortas, se tiverem hortas, e também dos seus doentes, seja por as pessoas idosas, seja doentes temporários, seja pessoas com deficiências. Essa pessoa não aguenta. Perfeito. Não tem nem estrutura física, nem emocional. Perfeito. A capacidade humana tem limite. Tem limite. Estamos chegando ao final do nosso encontro, mas conta aqui pra gente como é que as pessoas podem ter acesso ao coletivo Filha das Mães, para que vocês orientem e ajudem. Isso. Eu só queria lembrar que nós também pedimos aposentadoria para as mulheres cuidadoras familiares, para as pessoas que cuidam familiares, inclusive. Com o INSS. Exatamente, que ela possa ter direito por esses anos do cuidado. Mas como é que entra em contato com a gente? Nós temos uma página no Instagram que se chama Bloco Filhas da Mãe, porque nós não tivemos tempo de falar, além das caminhadas. Como é que é o carnaval do Bloco Filhas da Mãe? Então, conta aqui pra gente. Esse carnaval, ele acontece, é um pré-carnaval e um pós-carnaval, né? Onde a gente convida os familiares que estão na primeira fase da demência e as cuidadoras familiares para participarem, porque precisa de alegria, precisa de brincadeira para não adoecer. Então, nós temos um canal no Instagram que se chama Bloco Filhas da Mãe. Nós temos no Facebook Filhas da Mãe Coletivo. Nós temos um canal no YouTube que tem programas, apresentações com especialistas, comentários.
quando tiver disponível este programa, ele também estará lá disponível para as pessoas, se nos derem um acesso, que se chama Coletivo Filhas da Mãe. E nós estamos à disposição das pessoas, também nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp pode ser acessado pelo número 61 999 89 5808. Doutora Cosete, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Sucesso e vida longa aos filhos da mãe. Sucesso também ao seu programa. Muito obrigada. Estamos à disposição. Obrigada. Este foi o 5º episódio do programa Meu Doutor. Domingo que vem esperamos você a partir das 10h30 da manhã com 2 convidados para conversarmos sobre a nossa saúde. O programa está postado no nosso canal do YouTube, Meu Doutor BSB. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para o nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Instagram, @meudoutorbsb. Obrigado pela sua audiência e te esperamos no próximo domingo.